Paz e a graça. Amém. A todos os que estão aqui, a todos os que estão nos assistindo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Só um versículo hoje. E diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Quando o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no sexto dia disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e mandou que o homem dominasse sobre todos os animais que se moviam sobre a terra e todas as aves do céu, ele não criou o homem para andar pela vida se arrastando. O ser humano é a coroa da criação. Se o homem domina sobre tudo, Deus criou o homem para ser um vencedor. Deus jamais criaria alguém para viver a vida amargando fracassos, fracasso após fracasso. Não, nada disso. Acontece que todos nós sabemos que lá no Jardim do Éden, o homem falhou. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós lemos sobre a queda do homem. Ele desobedeceu a Deus e Adão caiu da graça de Deus. Ali o homem experimentou a primeira derrota da sua existência. Quando o homem sucumbiu à tentação e ao engano, o inimigo se alegrou porque caía por terra a coroa da criação de Deus. Mas Deus não foi pego de surpresa, porque na sua onisciência, antes da fundação do mundo, ele providenciou um meio, ele tinha um plano para restaurar o homem e para reconduzir o homem à sua verdadeira vocação, que é a de se tornar um vencedor. Ou como diz o apóstolo Paulo, mais do que vencedor. Amém. No plano de Deus, ele não incluiu um serafim, um querubim ou um arcanjo. No seu plano eterno, Deus escolheu o seu único filho. O Pai chamou o Filho e deu a ele a missão de vir a esse mundo nos mostrar como é ser um vencedor. Para que nós não ficássemos com aquela pecha de perdedores. Para que nós não ficássemos com aquela pecha de caídos. Então Jesus despiu-se da sua glória, desceu aqui na terra e tornou-se o maior vencedor de toda a história da humanidade. Você pode me perguntar, mas por que Jesus é o maior vencedor de toda a história? Porque, em primeiro lugar, Jesus venceu a si mesmo. Tem gente que vence muitas coisas na vida. Vence todas as batalhas contra muitos inimigos mais ferozes, mas não consegue vencer a si próprio. Tem gente que consegue grandes vitórias em algumas áreas da vida, mas cai diante da sua vontade fraca. Cai diante da sua falta de perseverança. Cai diante do seu orgulho. Cai diante da sua soberba. Fracassa diante do seu egoísmo. Mas Jesus venceu a si mesmo. Diante das autoridades em Jerusalém que diziam: Jesus, nós temos autoridade para te prender, para te soltar ou para tirar a sua vida. Jesus disse a si mesmo: vocês não têm esse poder. Eu é que tenho poder para dar minha vida em favor de muitos, para que muitos se salvem. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte e ele venceu o diabo. Ele poderia ter recuado naquele dia. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: não,
faça-se a tua vontade. Quantas pessoas que creem em Jesus são vencidas por si mesmas, porque não têm domínio próprio. Jesus venceu o diabo, venceu o mundo, venceu todo o inferno. Tem um texto que o diabo odeia. Está lá em Colossenses 2,15. Ele diz que Jesus veio e pagou a cédula que existia contra nós. Paulo diz que Jesus aniquilou os principados e potestades e os expôs publicamente e triunfou sobre eles na mesma cruz. Mas Jesus venceu mais. Ele venceu a morte porque nem a cruz e nem o túmulo conseguiram deter o autor da vida. Um autor italiano escreveu um poema muito interessante que diz assim: forte é o ferro. Depois ele pensou bem e disse: forte não é o ferro, forte é o fogo que derrete o ferro. Não, forte é a água que apaga o fogo. Também não. Forte é o sol que seca a água. Não. Forte é a nuvem que encobre o sol. Não. Forte é o vento que leva a nuvem para longe. Não. Forte é a montanha que apaga a nuvem. Não. Forte é a morte que mata o homem, que leva o homem para a eternidade. Mas na verdade, forte não é nada disso. Forte é Jesus Cristo que veio e venceu a morte. Aleluia. Jesus veio para nos ensinar como ser um vencedor. A Bíblia diz que a morte não tem mais domínio sobre ele. E eu tenho certeza de que quando Jesus venceu tudo isso e foi apresentar a sua obra para o Pai, ele foi lá para Deus confirmar. Mas antes de ir, ele foi lá no Hades e disse que Satanás venceu o primeiro Adão, mas ele não poderia ter vencido Jesus. Jesus venceu o inferno e está de pé. Ele está vivo. Ele pegou do inimigo as chaves da morte e do inferno. E com as chaves nas mãos, aleluia, Jesus. Jesus, mais do que vencedor, foi lá onde estavam aqueles que morreram à espera de libertação e tirou cada um deles de lá. Depois ele subiu, levou cativo todo o cativeiro e a Bíblia diz que ele deu luz aos homens. Quando Jesus chegou diante do Pai para apresentar as suas obras, quando ele desponta na entrada do céu, o salmista teve uma visão dessa cena maravilhosa e disse: levantai-vos, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Depois ele é chamado a sentar-se com Deus no trono, porque ele venceu. E Jesus disse que se eu e você vencermos, ele nos concederá que nos assentemos com ele no trono. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Paulo disse que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como é que os demônios iam festejar se eles estavam com a cabeça esmagada? A festa foi para Jesus quando chegou aos portais da glória. Vai haver uma festa para você e para mim quando nós chegarmos e nos apresentarmos e apresentarmos as nossas obras a Deus. Mas a festa é só aquele que vencer. Deus vai dizer: você venceu as tentações, você venceu as lutas, você caiu, mas você levantou. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se cair, não fique se lamentando. Invoque o nome do Senhor, clame a Ele, peça ajuda a Ele e torne a levantar. Então naquele dia você estará diante de Deus em seu trono, porque você venceu. Pense nessa promessa: ao que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Quem disse isso foi Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está dizendo: ao que vencer.
Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você e eu estaremos sentados com ele. Não somos perdedores, somos mais do que vencedores. Amém. Se você vencer, você não vai sentar numa poltrona cara. Você não vai sentar numa poltrona confortável. Nada disso. Você vai se assentar com ele no trono. Mas como ser um vencedor? Quais são as condições para nos tornarmos vencedores? A primeira condição para ser um vencedor é esperar o tempo de Deus. Tem muita gente que fracassa porque não sabe esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o seu tempo nem o meu tempo. A nossa impaciência faz com que muitas vezes saiamos do centro da vontade de Deus para procurarmos coisas que não vão nos levar ao sucesso que Deus tem para nós. Então nós nos frustramos. A nossa impaciência e os atalhos que nós procuramos não vão mudar o tempo das coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E só Deus conhece o tempo certo para tudo. Amém. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Você tem chorado, tem gemido e tem acreditado nas mentiras do inimigo que diz que você é um fracassado, que você nunca vai chegar a lugar algum, mas você tem que entender que o tempo de Deus vai chegar na tua vida e na minha. Aleluia. Deus fez o dia da adversidade e fez também o dia da prosperidade. E a Bíblia diz que no dia da adversidade você tem que considerar, mas no dia da prosperidade você vai gozar do bem que Deus vai te dar, porque Jesus pode todas as coisas, mas será no tempo certo. Amém. Tem muito crente impaciente. Tem muita gente aí que está perdendo porque não sabe esperar. Desiste na metade do tempo. Entrega os pontos. Sansão foi derrotado por sua impaciência. Apoderou-se de Sansão uma impaciência sem limites. Tem muita gente assim, fracassado por querer passar à frente de Deus. Tenha paciência, porque o seu tempo vai chegar. Deus está trabalhando com sua mão invisível, mesmo que você não veja com os olhos da carne. Deus continua trabalhando em seu favor, porque a palavra dele diz que não há um Deus como nosso que trabalha por aqueles que nele confiam. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, mas tem que crer também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus, Ele tem galardão para você. Amém. Faça como José. José teve que esperar. José esperou. José perdoou. E o tempo dele chegou. A segunda condição, irmãos, é ser fiel. É permanecer fiel a Deus. Não podemos viver por vista. Precisamos aprender a viver por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos celebrando aqui hoje a Santa Ceia. Estamos relembrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós não vimos Jesus morrer na cruz com esses olhos. Nós não vimos Jesus ressuscitar, mas nós cremos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós cremos que Jesus veio, nós cremos que Jesus andou por esse mundo, nós cremos que Ele morreu por nós, nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos também que Ele vai voltar. Nós estamos à espera dEle, nós cremos que Ele está às portas. Não vivemos por vista. Nós cremos que Ele está aqui agora, porque Ele disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria presente no meio deles, e Ele está aqui agora. Amém. Nós estamos celebrando a Santa Ceia porque nós cremos que um dia vamos cear com Ele. A segunda condição é permanecer. Não podemos viver por vista, irmãos. Os ímpios vivem assim. Eles vivem por aquilo que eles podem tocar, por aquilo que esses olhos podem ver. Mas nós não. Nós vivemos por fé.
A terceira condição é perseverar. Daniel 12 diz assim: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Não fique na metade. Hoje está mais próximo do que ontem. A tua vitória hoje está mais próxima do que ontem. Não adianta nadar e morrer na praia. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vendo a apostasia nesses últimos dias. As pessoas não sentem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja. Elas ficam entretidas com qualquer outra coisa. Não tem mais vontade de ter comunhão com Deus, de se aproximar de Deus. A frieza espiritual, ela se repercute, irmãos. Deus não promete o céu na terra. Apesar de muita gente dizer que existe um Deus garçom que está sempre à disposição dos membros da igreja para servi-los e para atender a todos os seus desejos, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que só os vencedores alcançarão as promessas. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós encontramos uma série de promessas. As promessas são feitas ao que vencer. Amém, Jesus. Apocalipse 2,7 diz assim: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer e tiver guardado as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, o que vencer será vestido de vestes brancas. E não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Amém. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Glória a Deus. Não há promessa para derrotado. Não há promessa para fracassado. Sabe por quê? Porque eu e você que estamos em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Jesus venceu porque ele vivia na unção. O que faz a diferença no crente é a unção. O que faz a diferença é a unção de Deus em nossas vidas. E Jesus diz hoje para mim e para você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu por mim e por você. Peça ajuda a Ele. Ele está vivo. A sua mão está estendida para nos ajudar. Porque aquele que pede, recebe. Ao que bate, se abre. E ao que busca, encontra. Você está com dificuldades? Peça e você vai receber. Bata e a porta vai se abrir. Busque e você vai encontrar. Persevere, persevere. Não desista na metade do caminho. Hoje você está muito mais próximo do que ontem, e amanhã estará mais próximo ainda. Jesus está às portas. Não desista. Continue, para que você e sua família possam usufruir da vida eterna que há em Cristo Jesus. O céu não é aqui, irmãos. Nós não vamos ficar aqui. O que vai ficar aqui são todos esses prédios. O céu não é aqui. Verdade. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, irmãos. O que vai ficar vivo por toda a eternidade somos nós. Amém? Jesus querido, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, para que nós possamos perseverar até o fim, Senhor. Jesus, que Tu possa nos renovar hoje, Senhor. Ergue, Senhor, o abatido, Senhor. Senhor, levanta as nossas cabeças, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no caminho até o dia da Tua vinda. Em nome de Jesus.